O que você estava fazendo no dia 14 de março de 2014? Faz tempo. Provavelmente você não se lembra, mas foi um dia trágico para a Fórmula 1. Para o fã pré-Netflix da Fórmula 1, esse foi um dos dias mais assustadores e preocupantes que aconteceu na história do esporte. Aliás, para muitos entusiastas da Fórmula 1, morria ali. E tragicamente, para uma maioria esmagadora dos fãs antigos, ela ainda está morta até hoje. O que é que você está falando, roteirista? Caso você saiba do que estamos falando, vamos te relembrar. E para você que está totalmente perdido, vamos te contar o dia em que a Fórmula 1 perdeu sua alma. Bom, essa data está marcada de uma forma muito negativa para os fãs da Fórmula 1. Nesse dia, ao meio-dia e 30, o esporte alterava os motores V8 de 2.4 litros naturalmente aspirados para motores V6 de 1.6 litros turboalimentados. Após os primeiros testes já se mostrava uma enorme estranheza, uma vez que os barulhos gritantes do agora antigo V8 era trocado por um barulho que remetia aos escutados no dia a dia, sendo comparado com aspiradores de pó ou secadores de cabelo. Tudo errado. Ou seja, barulhos que antes traziam uma sensação a mais para quem estava acompanhando a corrida, agora não passava de um barulho normal de um veículo qualquer. Acabava o arrepio dos fãs. Com o avanço da tecnologia, era normal ver o barulho dos motores diminuindo, passando pelos motores V12, V10, V8 e o que sumiu de vez com o barulho V6. No dia em questão, a Fórmula 1 perdeu a credibilidade de muitos de seus fãs, uma vez que esse barulho ensurdecedor era meio que uma obrigação e a atração principal para muitos amantes de carros do automobilismo. Em outras palavras, era o coração do esporte. A partir dessa data, e principalmente a partir da primeira corrida da temporada lá na Austrália, as reclamações dos torcedores se tornaram recorrentes, com a ajuda de falta de emoção na temporada daquele ano, tornando a temporada de 2014 uma das mais detestadas. Só para se ter uma noção, se liga na diferença entre um motor e outro, visto diretamente da arquibancada. Que beleza, ficou ó, uma bosta. O barulho fala por si só, certo? Não preciso nem falar qual tem a maior sensação de competição e velocidade. Dá pra reparar até na vibração diferente da câmera. A verdade é que um dos pilares da Fórmula 1 foi jogado fora nesse dia em que trocaram os motores. E era um pilar muito importante. Para muitos, a melhor parte de se assistir presencialmente uma corrida é o som, o barulho estrondoso. Isso não existia mais a partir daquele dia. A sensação de ver pessoalmente é totalmente diferente. E para a Fórmula 1 era muito importante manter o público ativo nos eventos, então tirar essa razão era apenas um tiro no próprio pé, e foi. Por esse motivo então, a insatisfação do público que a Fórmula 1 foi melhorando esse aspecto dos carros e fazendo com que hoje sejam muito melhores aos sons, por mais que não sejam iguais aos motores antigos, já não está tão ruim quanto lá no início desse próprio motor V6. Até mesmo nas suas transmissões a Fórmula 1 mudou a abordagem, após a troca de motores, colocando muito mais microfones por todo o circuito e um logo na saída do motor no escape, justamente para capturar de melhor forma possível o som do carro. Como dito, um dos diferenciais de se assistir uma corrida ao vivo tinha ido por água abaixo. O som não maltratava mais os ouvidos de quem estava presente, era até mesmo um pecado para o esporte. E para se ter uma noção de tamanha decepção, separamos uma parte da entrevista de Andrew Westcott, oficial executivo do Grande Prêmio da Austrália lá naquela época. Morning, Neil. Great to be here. So, early on when they were doing the testing, people said, oh, they're going to be loud. It'll be the difference between AC/DC and Metallica. But if you don't need to use earplugs when you're standing on the pit wall at the start of a Formula 1 event, it isn't the same experience. Well, what we're going to do about it is firstly, Ron's had a couple of chats to Bernie. Fans don't like it. We pay for a product. We've got contracts in place. We're looking at those very, very seriously because we reckon there's probably been some breaches. Breaches? What recourse do you have? If there has been a breach of contract, what does that mean? Well, we'll take it up. It's like anything. You buy a product and you're not getting that product, you take it up with the supplier. Supplier in this instance is Formula 1. We're going to look at all our avenues and have a good look at the product we're buying because we buy it for promotion of Melbourne, but we also buy it for the entertainment. And I want the spectators and bums on seats at Albert Park next year.
We've got to do things this year to make sure they do. Bom, a entrevista já mostra que a nova ideia não foi bem aceita por quase ninguém, então a Fórmula 1 teria que fazer algo, ou não estaria entregando o produto que todos esperavam, assim não dando mais motivos para os espectadores gastarem centenas e às vezes até milhares de dólares em um ingresso para os dias do evento. E uma das melhores sensações de todo fã verdadeiro do automobilismo é quando ele pisa em um circuito e pela primeira vez escuta o barulho dos carros, é algo extremamente marcante. Sempre lembraremos pela primeira vez aí como foi, lembramos do primeiro ronco de motor que ouvimos, às vezes até mesmo antes de enxergar a pista em si. A fatídica data de 14 de março de 2014 fica marcada dessa maneira, de uma forma obscura, da mesma forma como a Fórmula 1 morreu para muitos no acidente de Senna ou na ultrapassagem de Schumacher em Rubinho, com aquela presepada toda. Para muitos, quando o som sumiu, ela morreu ali. Talvez ela não tenha morrido, talvez ela apenas tenha perdido sua alma. O que você acha? Morreu ou se perdeu? Comenta aí pra nós. Fato é, seja motor V12 ou V6, esteja o carro a 50 ou 300 km por hora, o som não pode deixar de estar presente. Nas retas, um grito que vai subindo e nas curvas, cada troca de marcha, sendo claramente possível de se escutar. Esta é a parte mais incrível das corridas e ao diminuir isso, também diminui a emoção do esporte, seja presencialmente ou pela televisão. O som mostra a potência, a competição e um ar de empoderamento dos carros mais rápidos do mundo que pode ser distinguido de qualquer outro. Qualquer um que escutar um barulho de Fórmula 1 tem que saber do que se trata. A evolução dos motores já vem mostrando que a perda de volume de seu barulho tende a ser constante e cada vez mais aparente. Será? Pelos motivos anteriormente citados, acredito que a Fórmula 1 fará algo para evitar isso, continuar sim evoluindo seus motores como já previsto para 2026, porém sem tirar a alma dela de novo, que é o seu ruído. Para os fãs mais preocupados, é plausível até imaginar uma Fórmula 1 elétrica, coisa que acredito ser bem difícil, pois sim, a evolução leva para esse caminho, porém a essência e a tradição levam para outro, são coisas que tem que andar junto ao esporte. Além do fato de que a FIA já tem sua categoria de motores elétricos, a Fórmula E. Não vai dar não. E que muita gente nem acompanha. Para quem acompanha sabe que, apesar de serem carros rápidos e em pistas apertadas, o pouco ou quase ausência total de barulho deixa as corridas menos emocionantes do que deveria ser. Passando dos motores V12 que víamos nos carros de lendas como Senna e Prost, para motores V10 que vimos nas mãos de Schumi e sua lendária Ferrari, e até mesmo os V8 que consagraram Sebastian Vettel tetracampeão pela Red Bull. A Fórmula 1 nunca sentiu falta de barulho como sentiu em 2014 com a chegada do V6 híbrido. As expectativas criadas com o novo regulamento para 2026 eram grandes, quem sabe uma volta do V8 ou até mesmo um V10, mas isso não ocorreu. A Fórmula 1 já anunciou a continuidade do motor V6, porém aquela esperança de que o som seja minimamente maior nunca morre, não é mesmo? É verdade. Algo que preocupou para o esporte na transição de motores em 14 foi o decaimento do nível de público nos anos seguintes. Uma parte disso podia se dar por conta da diminuição do barulho, porém é verdade que uma dominância ali da Mercedes acabou sendo algo natural, a saída do público que preza por competição. Entretanto, com a chegada da magnífica Netflix em 2018, o esporte vem se revolucionando e está com audiência e público como nunca teve antes em sua longa história. Circuitos lotados, transmissões milionárias e patrocinadores entrando. A parte principal do esporte, capital, a grana, as verdinhas americanas, nunca estiveram tão presentes em tão larga escala. Eu sou rica! A Fórmula 1 é um esporte que amamos e nunca isso vai mudar. Porém, melhorias são sempre bem-vindas e quanto mais barulho, melhor. Isso é um fato. Com isso, temos os fatos de que o automobilismo que corre nas veias dos fãs permanece vivo, talvez respirando por aparelhos, mas ainda vivo. A data do dia 14 de março de 2014 jamais pode ser esquecida por nós fãs verdadeiros que lembramos de que a alma da Fórmula 1 é seu público e se o produto apresentado não agrada o público, eles devem sim mudar. Pode ser até que seu amigo que se diz fã do esporte nem conheça essa data. Não tô lembrado não. Ou nem saiba do que estamos falando. Que bobeira, é só barulho. Porém é um barulho que tem um significado muito maior do que parece. É algo único e só tem ali, em um carro de Fórmula 1. E verdadeiramente a alma do negócio. Uma alma que chegou a se perder nesse dia aí, lá em 2014. Um vazio foi deixado, isso é fato. Saudosista ou não, esse dia foi triste sim. Porém a Fórmula 1 anda pra frente e para trás durante esses 50 anos. Às vezes mudanças são boas e positivas e às vezes faz o torcedor se desanimar. Já que esse esporte começou lá em 1950, coleciona fãs raízes,
fãs novos, os Nutellas, é nesse vídeo que está começando em 5 segundos, você vai se identificar com um desses lados e está cheio de polêmicas, viu? Então eu te vejo lá para debater.